O Rony Ramos falou aqui, professor, na tua opinião, o que seria o fruto proibido? Seria a Eva ceder a... Os caras hoje estão complicados. Ou seria, mas eu entendo, essa de fato é uma interpretação tradicional, né? O sexo, né, como o pecado original e o fruto como a sensualidade, né, sobretudo de Eva. Inclusive o Rubem Alves escreveu sobre isso, né, que é um teólogo e educador inicialmente presbiteriano, não sei se morreu presbiteriano, ou seria como fruto de uma árvore. Então, a questão é que é um símbolo, né? Esses símbolos dessas histórias tradicionais são muito ambivalentes, né? Muito polissêmicos e são interpretados de diferentes formas ao longo da história. O que será que a pessoa que contou essa história pela primeira vez tinha na cabeça, né? Acho que essa é a sua pergunta. O fruto proibido. Olha, eu não vou pela linha do fruto proibido ter a ver com sexo. Para mim, o fruto proibido, fazendo um estudo comparado com outras histórias tradicionais de povos próximos, minha esposa chegou ali, como por exemplo, histórias mesopotâmicas, sobretudo mesopotâmicas, também algumas histórias cananeias ali de Ugarit, o que a gente encontra é que os deuses, gregas também, os deuses aparecem frequentemente em posição de antagonistas em relação à humanidade. Como assim? Existe uma fronteira que separa os deuses dos humanos. Essa fronteira não é uma fronteira totalmente, não é uma fronteira necessariamente intransponível. É possível que os humanos cheguem perto demais, às vezes até de fato subam para o nível de deuses. É a chamada apoteose. Isso aparece em várias culturas, inclusive culturas africanas como os Yorubá. Oxóssi, né, que é um orixá, antes era um caçador. O Xumaré, que era um curandeiro, passa a ser um orixá também, né? Vai viver com o Criador no céu, e por aí vai. Na Grécia a gente tem Heracles, né? Ou Hércules, também passa por uma apoteose e é cultuado como deus. Gilgamesh, que era um rei, passa a ser cultuado como deus. Então, tem algumas figuras que passam, né? Que cruzam essa linha. Mas a ordem cósmica, a ordem estabelecida pelos deuses, deve preservar uma separação entre essas duas camadas, os imortais e os mortais. Toda tentativa dos mortais de se endeusarem é condenada nessas tradições. Os gregos chamavam de hybris, né, que é a desmedida, é se colocar acima daquilo que o que você de fato é. Isso é a chamada soberba, na tradição dos pecados capitais, né, às vezes traduzido como orgulho também, mas é a soberba que vem do sufixo super, que é de se colocar acima do que você é, né? E aí tem a ideia de que Lúcifer, ou o maior dos anjos lá inicialmente, um anjo de luz, caiu por causa da soberba e por aí vai. Então essas histórias, tem várias delas. Quando Prometeu, por exemplo, oferece o fogo da técnica, da engenhosidade, do conhecimento para os seres humanos, Zeus suprime a fertilidade da natureza, né, segundo Hesíodo, de forma que o homem tenha que agora cortar um dobrado, ele vai ter dificuldades, porque se a coisa ficar fácil demais, ele vai ter que suar para conquistar o seu pão, né? Porque se a coisa ficar fácil demais para essa população que tem técnica, daqui a pouco eles vão ameaçar os deuses. Então os deuses querem assegurar que haja uma diferença, uma assimetria entre os humanos e os imortais. Isso é muito comum nas histórias tradicionais de vários povos ali, sobretudo ali no Antigo Oriente Próximo, onde as histórias bíblicas se desenvolvem. O que é a árvore, o fruto proibido? É uma árvore que, segundo a narrativa, caso os seres humanos comessem, eles teriam o conhecimento do que é bom ou do que é ruim, ou o conhecimento do bem e do mal, ou o conhecimento de tudo, se a gente entende esse bem e mal como uma espécie de A a Z, né, saberiam tudo, e se tornariam como nós, diz Elohim, que é um termo singular, plural, em diferentes contextos, mas o verbo aparece no plural. Façamos, né, os humanos a nossa imagem e semelhança, e depois também nesse contexto da proibição diz, para que eles não se tornem como nós. Então, é uma classe de seres se assegurando de que os seres humanos não vão passar essa barreira previamente estabelecida entre os mortais e os imortais. Senão perde o sentido. Os humanos têm que ser humanos. Os deuses não fizeram deuses, eles fizeram humanos. Para quê? Para serem humanos. No caso do Atrahasis, por exemplo, na Mesopotâmia, para trabalhar. Para que os Igigi, os deuses menores, não precisassem trabalhar. Para liberar, né, a mão de obra dos Igigi.
Então, se os humanos se tornam deuses, eles perdem o seu propósito. Então, esse conselho divino, que é muito semelhante aos mitos ugaríticos também, né? As histórias tradicionais ali da região da atual Síria, que está acima ali da antiga Judéia e Galileia. Se você, se os humanos assumissem, tivessem essa qualidade que é exclusivamente divina, da mesma forma que na história de Prometeu, a técnica é exclusivamente divina. Na história dos anjos caídos também da tradição enoquiana, a medicina, a metalurgia, a, o conhecimento das ervas, isso tudo era exclusivamente era reservado aos céus, diz o texto de 1 Enoque. E os anjos acabam comunicando isso indevidamente para os humanos. Então, assim, acho que estão pegando meio que o espírito da coisa, né? Então, depois que os humanos passam a ter algo que eles não deveriam ter, que é o conhecimento dos imortais, eles vão. Os deuses, ou Deus, e os seus filhos, né, os filhos de Deus, o conselho celestial, que a gente poderia chamar de deuses menores, depois vão ser interpretados como anjos, depois no cristianismo vai ser interpretado como a trindade, nós é Pai, Filho e Espírito Santo, tem um longo desenvolvimento teológico aí, né? Mas depois que os seres humanos conseguem acesso a essa coisa poderosa que eles não tinham antes, o conhecimento, os deuses barra Deus precisa nerfar, para usar o vocabulário gamer, né, da atualidade, precisam dar uma abaixar a bola desses seres. Então, a árvore da vida que eles tinham acesso, que me parece indicar a ideia de imortalidade, assim como a planta sagrada lá do Gilgamesh, me parece indicar não a imortalidade de viver para sempre, mas viver muito tempo. Isso é vetado, né? E os humanos são colocados para fora desse espaço privilegiado e passam a ter que trabalhar, passam a ter sofrimentos, dores do parto, passam a ter que já falei, né, trabalhar para a questão de sobreviver. Então eles são nerfados. Isso acontece outras vezes na narrativa bíblica, né? No Gênesis, que é o episódio da Torre de Babel. Na Torre de Babel, os humanos estão construindo uma cidade, que é a tal de Babel, provavelmente uma corruptela de Babilônia, e estão fazendo nessa cidade uma grande torre. A torre não é o único problema, porque Deus impede que a cidade seja construída. O texto fala que Deus quis impedir que a cidade fosse construída. Mas a torre é o principal símbolo, né? Provavelmente um zigurate. E aí, Deus e o conselho divino, eu acho que também aparece no plural. Tipo assim, desçamos. Quer ver? Torre de Babel. Deixa eu achar o texto aqui. Então, todo mundo falava a mesma língua, né? E aí, partindo do Oriente, acharam um vale, etc., habitaram lá, dissemos, façamos tijolo e queimemos-los bem, que é uma técnica, né, de construção, tijolo por pedra, betume por cal, não sei o quê, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque aos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, é uma tentativa de certa forma, imortalização, mas nesse caso pela honra, né, pela memória, pela é, conseguir glória, né? E aí, então o Senhor Deus, então desceu o Senhor, né, para ver a cidade. Esse Senhor aqui é Yahvé, tá no texto originalmente, né? O Deus específico aqui, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um e tem todos a mesma língua, e é isto o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição. Ah, aí, ó, esse é o ponto que eu queria chegar. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, eles estão ficando muito fortes. E aí qual que é a solução? Então, desçamos quem? Os seres imortais. E confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso seu nome se chamou Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor, os espalhou por toda a face da terra. Inclusive, aí tem um trocadilho, né? A palavra para Babel aqui, ela pode ter um significado de confusão no hebraico e ao mesmo tempo parece muito o nome de Babilônia, né? É uma etimologia popular, né? Você explicar por meio de uma história o significado de uma palavra, que não é exatamente o significado original da palavra, mas essa história ela passa a ser uma narrativa com uma lição, né, que parte do nome, né? É chamada etimologia popular. Então, qual que é o negócio aqui? Mais uma vez, os seres humanos estavam subindo demais, estavam querendo até, né, cruzar aparentemente essa fronteira, estavam quase
talvez conseguindo cruzar essa fronteira, seriam, se não, nada fosse feito, seriam capazes de fazer qualquer que fosse a intenção deles, e aí Deus, como uma espécie de antagonista, né, na história aqui na narrativa, uma figura que vai contra esse propósito humano, dispersa a turma, né, por meio desse artifício de confundir as línguas para que eles não consigam se conversar, trocar conhecimento, né, fazer a obra andar. E dessa forma os planos são frustrados, da mesma forma que eles são expulsos do paraíso. Eu vejo um paralelo muito forte aqui com a história de Gênesis 2:3, né? Em relação à história de Gênesis 11, em relação a outros textos vários, né? Que falam sobre essa relação entre deuses e humanos. Então, qual que era a pergunta? A pergunta é: o que seria o fruto proibido? Para mim, o fruto proibido é o conhecimento, que deveria ser algo exclusivo dos imortais, que não era algo para os mortais. Acho que era mais ou menos isso que a pessoa que escreveu pela primeira vez o texto tinha na cabeça. Muito difícil saber. Não apostaria muito dinheiro nisso, não, porque tem outras interpretações que eu acho interessantes também. Como, por exemplo, a interpretação de que o conhecimento do bem e do mal é a autonomia moral. É você. Mas eu acho que tem mais defeitos essa interpretação. Mas é possível também, mas não me convence tanto de que ali os humanos estavam querendo o próprio se guiar pelo próprio conhecimento e não mais pelo conhecimento de Deus. Não me convence muito, não. Mas, de qualquer forma, certamente a pessoa não imaginava isso como sendo uma árvore literalmente, né? Uma árvore literalmente. É uma história altamente simbólica, né? Como são as histórias tradicionais em geral. Dificilmente alguém, nesse período, esteve por aí procurando sementes, né? Para semear a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal.